ao Substories e hoje vamos falar sobre Throwaway 181718, a pessoa que fugiu de um culto. Enquanto eu estava em busca de novas histórias para divulgar aqui com vocês, eu acabei encontrando uma história bem interessante. Essa história é contada por uma pessoa no Reddit. Para quem não sabe o que é o Reddit, é basicamente o Facebook, Discord, entre outros. Porém, o Reddit não é tão conhecido aqui no Brasil. É um lugar ótimo para encontrar histórias. Nele você pode criar grupos privados, fazer posts escrevendo sobre certos acontecimentos na sua vida, divulgar desenhos, entre outras coisas. Já esse usuário que eu comentei, ele criou uma conta descartável, por isso o nome Throwaway. Throwaway em inglês seria algo como jogar fora, uma conta para jogar fora, uma conta descartável. Nessas contas descartáveis, o pessoal usa para escrever um post específico, contando alguma coisa que você fez ou viu, mas não quer ser reconhecido por tal ato. A conta descartável dessa pessoa foi criada em 29 de janeiro de 2017. Uma coisa bem interessante que eu deveria mencionar é que o post original foi apagado. Eu apenas consegui prints que ela de fato existiu por alguns vídeos que eu achei no YouTube. O título do post dessa pessoa era: Eu estava em um culto. Primeiramente ela começa desculpando por todo anonimato, mas ele quis assim pela segurança dele. Para a história ficar um pouco mais fácil de se explicar, eu não vou chamar o autor de Throwaway 181718, eu vou colocar um apelido. A partir de agora, ele será Virgil. A história começa quando Virgil estava indo à escola. Ele sofria seriamente de doenças mentais, tal como depressão, e usava medicamentos pré-escritos por uma terapeuta do grupo de terapia da escola. Até que um certo dia, a terapeuta disse que tinha um cara que estava lá para conversar com o grupo sobre um projeto especial. Virgil não queria dar o nome dessa pessoa, então ele apenas deixou como Bob. O Bob era bem animado, sabia conversar com as pessoas. Ele apresentou a ideia de um outro grupo de terapia de verão. Lá teria coisas legais, tipo escalada, canoagem, entre outras coisas. Um simples acampamento de verão. A melhor parte ainda, era de graça. O que poderia dar errado? O Virgil acabou ficando curioso com tudo isso, e queria saber mais sobre. Quando o Virgil foi falar com esse tal homem, o Bob disse que não havia nenhum cartão de contato. Isso em si já deveria levantar uma primeira bandeira vermelha, assim, falando que, isso aí não é boa coisa. Virgil, como estava super animado para essa expedição, decidiu entregar o número de celular, e-mail e endereço de sua casa para esse tal Bob. Quando Virgil já tinha ido para casa e estava de noite já, ele tentou convencer seus pais que essa ideia de acampamento de verão seria uma boa ideia. Eles estavam bem receosos até que de repente você consegue escutar alguém batendo na porta. Quando o pai de Virgil foi ver quem era, quem estava parado lá era o Bob. O pai de Virgil deu boas-vindas ao Bob, e ambos começaram a conversar. No meio dessa conversa, o Bob conseguiu convencer os pais do Virgil dizendo que isso seria bom pro filho deles. Os pais então concordaram e tiveram que assinar toda a papelada. Depois de tudo isso, a próxima vez que o Virgil foi de fato ver o Bob foi quando esse evento começou. Ele viu várias outras pessoas da mesma idade com ele, e todos estavam bem animados para ir no acampamento de verão. Conforme todo mundo estava entrando no ônibus que os levaria para o acampamento de verão, Bob começou a explicar a todos o que iria ter naquelas atividades que eu tinha mencionado. Logo quando chegaram no acampamento, ele parecia enorme. Todo mundo ficou bem animado para começar as atividades. Porém, tinha um exame físico para ver se alguém tinha um problema com as atividades, mas até aí, tudo normal. Depois desse exame físico, o pessoal tinha voltado para pegar suas maletas. Porém, elas haviam sumido. Virgil pensou que o pessoal do acampamento teria levado tudo para os quartos onde os campistas ficariam. Porém, ao chegar lá, não tinha nada. Virgil perguntou a Bob onde estavam suas malas. Bob disse que ninguém era permitido pegar as malas ou celulares durante as 5 semanas do acampamento. Virgil ficou bem receoso em entregar o celular, mas Bob disse que estava no contrato que os pais dele haviam assinado. Bob também entregou umas roupas de reconhecimento com a desculpa de para não sujar suas roupas legais. No jantar, os líderes ficavam rezando. Virgil disse aqui que ele não era religioso. O líder do grupo ficava falando sobre agradecer aos deuses por todo mundo estar aqui hoje. Virgil fica confuso porque ele não é religioso, mas ele leva tudo numa boa porque provavelmente esses líderes só querem incluir todo mundo. Vai que tem alguém ali que é religioso. Quando era hora de dormir, tinha uma pessoa que o Virgil decidiu chamar de Todd. Esse tal Todd chegou
Pediu para todo mundo dormir naquelas roupas, porém quando ele foi embora, todo mundo preferiu não usar elas. Era verão afinal, aquelas roupas davam muito calor. Todos os dias eram exatamente iguais. Tinham atividades legais, porém eram ofuscadas pelo comportamento estranho dos líderes. Todo jantar tinha a conversa de "os deuses vão mostrar o caminho até o fim". Em uma manhã o Virgil pediu ao Bob pelo celular para conversar com a sua família. Bob acabou recusando, falando que não poderia ter contato pelas próximas 5 semanas. Conforme estava tendo um evento na fogueira, o Virgil pediu para ir no banheiro e entrou de fininho em uma sala para pegar seu celular e ligar para seus pais. Seus pais logo atenderam e disseram que estão indo buscar ele. Porém, lentamente, você pode escutar barulhos do lado de fora dessa sala. Alguém estava passando por lá, até que de repente, essa pessoa abre a porta. Era o Todd. Todd acabou entrando no quarto e pegando o Virgil de surpresa. Porém, o Virgil acabou mentindo pro Todd, falando que ele só queria encontrar as roupas dele. Então o Virgil conseguiu esconder o celular no bolso. Os líderes gritaram com ele e mandaram todos irem dormir sem janta. Conforme o Virgil estava deitado na cama dele, o pai do Virgil mandou uma mensagem para ele, falando que tinham chegado. Virgil então saiu correndo daquela sala, ignorando todos os líderes que estavam correndo atrás dele. Até que ele finalmente conseguiu entrar no carro do pai dele, onde os líderes apareceram lá falando que o contrato não permitia que o Virgil fosse embora até chegar a 5 semanas. O pai do Virgil apenas ignorou isso e foi embora. Agora, na manhã seguinte, o Todd e os outros líderes estavam na porta da casa do Virgil, tentando fazer ele voltar ao acampamento, mesmo o pai do Virgil falando que isso não ia acontecer. Eles continuavam insistindo, até que a polícia foi chamada e tiraram os líderes de lá. O Virgil basicamente não saiu de casa pelo resto do verão inteiro. Quando a escola começou de novo, o Virgil saiu de casa e foi pro ônibus da escola. Porém, ele começou a escutar vozes do Todd chamando ele. O Virgil então tentou correr, mas já haviam o cercado. Porém, o Virgil dá um grito e algumas pessoas de volta prestam atenção nisso. Ela chama a polícia e logo vão ajudar o Virgil. Acabou acontecendo uma luta naquele lugar. O Virgil se trancou em casa, os líderes do grupo foram presos, mas na próxima semana, um novo grupo apareceu na área. Eventualmente, a família do Virgil se mudou de cidade, usando nomes falsos para os líderes não encontrarem eles. A polícia começou uma investigação no culto e Todd acabou se matando na prisão. Essa foi basicamente a história do post apagado. Depois disso, o autor apenas respondeu alguns comentários, nada muito importante. Coisas do tipo: quando eu tinha entregado o celular pro Bob, eu tinha desligado ele, por isso que tinha energia até lá. Até que de repente, outro post foi criado. Como faço para deletar um post? O que foi bem estranho. Dias depois, e mais um post foi criado. Esse novo post foi bem bizarro. Nele estava escrito: "Isso não é verdade. Eu era parte de um grupo de terapia especializado em ajudar adolescentes com doenças mentais. Não era um culto. Eu voltei a participar. Não falarei mais nada sobre." E acabou por aí. Depois de anos, não teve nenhum novo update no site, nenhuma nova resposta. Esse último post não parecia nada com o Virgil. Ele conseguia se expressar bem durante o texto e sabia bem o que estava falando. Não faz nem sentido ele voltar a fazer parte do grupo. Mas e se a pessoa que digitou não fosse o Virgil? E se a pessoa que digitou fosse um líder do grupo? Talvez o Bob? Talvez outra pessoa? A conclusão é, essa história é real ou não? Não tem exatamente como dizer, mas se for real, é uma história tensa sobre um culto. E se aquele último post realmente não for do Virgil, e sim for de outra pessoa, possivelmente um líder de culto escrevendo em nome dele, isso torna a história 100% mais bizarra. Agora, se for mentira, por que ele apagaria o post? Se arrependeu da própria história? Eu vou deixar isso a critério de vocês. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.